Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Zilmar e hoje nós vamos ter uma aula de revisão geral, porque a unidade 2 acabou e a sua prova está chegando. Então agora nós vamos revisar todo o conteúdo dessa unidade para fazer com que você vá na prova com a mente fresca e gabarite essa prova, certo? Então vamos começar agora. Bom, na nossa revisão geral de hoje, nós vamos falar sobre a Primeira Guerra Mundial, sobre a Revolução Russa, sobre o totalitarismo, a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria. Aula 17, vamos lá. Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, conhecida como a Grande Guerra, foi uma guerra global centrada na Europa que começou em 28 de julho de 1914 e durou até 11 de novembro de 1918. Lembrando que vai ser chamada de a Grande Guerra porque ninguém sabia que viria uma Segunda Guerra. Então, essa Primeira Guerra, ela recebe o nome de a Grande Guerra. E quais foram as causas dessa Primeira Guerra Mundial? A primeira causa está ligada ao imperialismo, que era aquele processo de domínio dos países europeus sobre outros territórios, como a África e a Ásia. Nós também vamos ter uma segunda causa, que é a industrialização da Alemanha. Lembra que a Alemanha, ela vai se unificar e ela precisa de territórios para se industrializar. Então a Alemanha representava para esses países imperialistas uma ameaça, principalmente para os ingleses, e também o nacionalismo. Bom, o estopim dessa guerra, ou seja, o começo dessa guerra, se deu com o assassinato do Francisco Ferdinando, lembra? Que é aquele herdeiro do trono austro-húngaro que foi assassinado em 1914. Bom, nós vamos ter aqui duas fases desse conflito. A Primeira Guerra, ela vai ser dividida em duas fases. A guerra de movimento, que é aquela guerra que as tropas elas se movimentam para o campo de batalha, porque antigamente as guerras não aconteciam nas cidades, e sim nos campos. E a segunda fase vai ser a guerra de posição, que vai ser essas guerras aqui, ó, as guerras de trincheiras, onde os soldados eles cavavam buracos e ficavam dentro, certo? E aí essa guerra, ela foi a Grande Guerra, por quê? Porque vai trazer novas tecnologias que o mundo desconhecia, como metralhadoras, tanques de guerra, aviões, submarinos e gases tóxicos. Entre esses gases, nós vamos ter o gás mostarda, lembra? Bom, a Rússia, ela vai sair dessa guerra em 1917, porque lá está acontecendo a Revolução Socialista. Então, ela sai e no lugar vai entrar os Estados Unidos, que vai entrar para decidir essa guerra. Então, quando a guerra acaba em 1918, a Alemanha ela vai sair como a grande derrotada e vai ter que assinar aquele tratado que nós já conhecemos, que é o Tratado de Versalhes. Bom, aula 19, Revolução Russa. Enquanto vários países da Europa estavam no processo imperial, a Rússia ela ainda vivia no tempo do feudalismo. Então, a economia russa era extremamente agrária. Então, a Rússia ela também
vai querer participar dessa questão do imperialismo. E lá na Rússia, a forma de governo é um governo czarista, ou seja, é um rei, um imperador que governava de forma absoluta. Então a Rússia estava muito atrasada. A maior parte da sua população era formada de camponeses pobres que viviam em condições muito difíceis. Muitos trabalhadores rurais pouco tinham acesso à terra e enfrentavam altos impostos. E aí, nós vamos ter aqui o surgimento de um partido político que vai ser oposição do czar. Só que dentro desse próprio partido, que é o POSD, que é o Partido Operário Social Democrata Russo, nós vamos ter duas linhas de pensamento. Nós vamos ter os bolcheviques, que é o Exército Vermelho, representada pela maioria da população, pelos camponeses, pelos operários. E do outro lado nós vamos ter os mencheviques, que é o Exército Branco, que vai ser a minoria, vai ser formado por uma aristocracia, ou seja, donos de terras. Bom, nós vamos ter aí duas fases desse processo revolucionário de 1917. A primeira fase nós vamos chamar de menchevique. Então, conhecida como Revolução Liberal Burguesa, iniciou-se em fevereiro de 1917. Esse grupo, ele era representado por liberais e também pela aristocracia. Esse grupo, ele queria acabar com o czarismo, tanto é que eles são os mencheviques quem vai tirar o czar do poder. Só que ele não queria mudar completamente a Rússia. Então, olha essa palavra aqui, burguesia. Então, quem vai fazer parte desses grupos são pessoas que vão ter um padrão de vida um pouco melhor do que a maioria da população. Então, mudar completamente, dar direito para as pessoas, tirá-los da pobreza, isso aí quer dizer o quê? O fim desses privilégios. Então, não. Então, essa primeira fase vai ser feita pelos mencheviques, porém eles não queriam uma mudança tão profunda assim na Rússia. Já a segunda fase, que é a Revolução Comunista, que é a Revolução Bolchevique, vai acontecer em outubro, é a Revolução de Outubro. Vai ser tomada pelos vermelhos. Então, é nessa revolução aqui que acontece a Revolução Comunista e o socialismo vai ser implantado dentro da Rússia. E a partir daí, nós vamos ter a criação da União Soviética. Mas antes disso, nós vamos ter uma guerra civil entre esses dois grupos, entre os bolcheviques e os mencheviques. No final, depois dessa guerra sangrenta, quem vai subir ao poder é os bolcheviques. Bom, na aula 21, nós temos agora o totalitarismo. Nós vamos falar de fascismo, nazismo e stalinismo. Bom, o regime totalitário é um regime marcado por um Estado forte, que busca estender seu poder sobre todos os setores da sociedade. Sua denominação derivou-se de uma frase proferida pelo líder fascista Benito Mussolini. Tudo no Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado. O que isso quer dizer? Esses regimes totalitários, eles vão surgir após a crise de 1929. Por quê? Porque nós já temos uma revolução socialista e esses regimes totalitários, eles vêm com o objetivo de impedir que o socialismo ele se espalhe pela Europa, principalmente na Alemanha e na Itália. Então, nós vamos ter aqui o exemplo de três regimes totalitários.
O primeiro vai ser o fascismo, que vai acontecer na Itália, que vai ser liderado pelo Benito Mussolini. O segundo é o nazismo, que vai acontecer na Alemanha, que vai ser comandado por Adolf Hitler. Diga-se de passagem que fascismo e o nazismo, eles são capitalistas. Já o stalinismo, ele acontece na União Soviética, mas ele é socialista, certo? Então, esses regimes totalitários, eles não são mais que uma ditadura. Uma ditadura de direita e uma ditadura de esquerda, cujo as características são partido único. Um regime totalitário, ele não admite qualquer tipo de oposição, porque eles têm na filosofia do seu regime que a democracia é uma política fraca. Então, graças à democracia é que os países estão afundados nessa crise. Eles também vão ter uma ideologia oficial, ou seja, o nazismo, eles pregavam a raça superior, a raça ariana, e onde, para voltar à glória do passado, era preciso o quê? Era preciso exterminar com os judeus. Mas não só os judeus. Qualquer tipo de homossexual, negro, deficiente, qualquer pessoa que esteja manchando essa sociedade perfeita. Nós vamos ter um Estado policial, ou seja, um Estado vigiado. Por quê? Porque um regime totalitário, ele não admite oposição. Então, qualquer pessoa que fosse oposição para esses regimes, elas iriam ser presas. Certo? Vamos continuar. Bom, o fascismo, ele defendia um Estado forte, nacionalista e autoritário. Para os fascistas, os interesses da nação deveriam estar acima dos interesses individuais. Tanto o nazismo quanto o fascismo, eles vão valorizar o culto ao líder. Então, lembra que esses líderes, geralmente eles vão ser bem carismáticos, eles vão ter um discurso bastante apaixonado, onde vai tocar o coração das pessoas. E há relatos de que o Hitler, ele era tão adorado na Alemanha que durante seus discursos ele passava e as pessoas ajoelhavam, beijavam os pés, tentavam pegar nele, porque simplesmente o adoravam. Então, o líder vai ser responsável por levar a nação à glória novamente. E essa glória, ela só vai acontecer a partir de uma nova guerra. Então, a Alemanha, ela só vai voltar a crescer economicamente, a Itália, se houver uma segunda guerra. Então, é isso que vai acontecer em 1939. Qual a origem do conflito? A Segunda Guerra Mundial foi um conflito militar global que durou de 39 a 45, envolvendo a maioria das nações do mundo. Essa guerra ela vai começar a partir da invasão da Alemanha na Polônia em 1939. É lá na Polônia onde nós vamos ter os campos de concentração e onde a maior parte dos judeus vão ser mortas. Cerca de 6 milhões de judeus vão morrer nas câmaras de gás. A Segunda Guerra, é o maior conflito da história, porque é aí que vai surgir novas tecnologias que vai ser capaz de destruir o mundo. Exemplo, as bombas atômicas. Vai ser dividida em 2 blocos. As potências do eixo, que vai ser formada pela Alemanha, Itália e Japão, e do outro, os aliados, que vai ser formado por Reino Unido, França
e União Soviética e depois pelos Estados Unidos. Mas a pergunta é, a União Soviética ela faz parte do lado capitalista? Sim, ela vai fazer parte. Por quê? Porque há um inimigo maior a ser parado, a ser derrotado. Então, a União Soviética ela se alia a Estados Unidos, Inglaterra e a França, só que depois que essa guerra acaba, é aí que vai começar a rivalidade entre Estados Unidos e a União Soviética na Guerra Fria. Aqui nós temos a Guerra Fria. Bom, essa guerra, como já foi falado, não vai ser uma guerra direta, vai ser uma disputa entre Estados Unidos e União Soviética. Por que Guerra Fria? Porque não houve combate direto entre essas potências. E por quê? Porque o mundo acabou de sair de uma outra guerra, e dessa vez uma guerra muito pior. Temos aí cerca de 80 milhões de pessoas mortas, é muita coisa. E agora nós temos bombas atômicas. Então, ter uma outra guerra nesse contexto, nessa época, significaria acabar com o mundo. Então, vai haver uma disputa. Essa disputa tem um objetivo: fazer com que o sistema capitalista ou socialista vença, domine o mundo. E aí vai ser criada duas alianças. Nós vamos ter uma aliança militar que vai ser chamada OTAN, e nós vamos ter uma outra que vai ser chamada de Pacto de Varsóvia. Esses pactos militares funcionavam como alianças. Por exemplo, se um país invadisse qualquer país que fizesse parte da OTAN, os países da OTAN que são capitalistas iriam se juntar para fornecer armas, fornecer soldados, fornecer alimentos. E o Pacto de Varsóvia, a mesma coisa. Porém, é socialista, está do lado da União Soviética. Então, funcionaria aí da mesma forma. E aí, além dessa disputa, nós também vamos ter uma disputa tecnológica, onde vai ser lançado pela primeira vez pela União Soviética Sputnik em 1957, certo? E aí depois nós vamos ter o primeiro astronauta que vai visitar o espaço, que vai ser o Yuri Gagarin. E logo após, nós vamos ter o primeiro homem que vai caminhar sobre o solo lunar, que é o Neil Armstrong. E aí ele vai dizer uma frase muito importante e mundialmente conhecida, que fala: este é um pequeno passo para o homem, mas um grande salto para a humanidade. E aí esses conflitos, eles vão ser conflitos por procuração. Nem Estados Unidos e nem União Soviética vão entrar no campo de batalha, mas eles vão financiar guerras, por exemplo, a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã também. E além disso, essa disputa ela vai para o campo ideológico, ela vai para os cinemas, ela vai para os esportes, ela vai para a música, ela vai para propagandas usadas que vai mostrar a superioridade de cada sistema. Um exemplo que eu falei para vocês nas aulas é o filme do Rocky, o Rocky 4, onde o boxeador americano ele tem que derrotar um boxeador da União Soviética. E esse boxeador da União Soviética, ele sempre vai ser representado como alguém muito mau, como alguém que não sente dor, como alguém que não tem sentimento. Aí está mostrando essa ideologia, essa disputa entre capitalismo e socialismo, entre União Soviética e Estados Unidos. No final, nós já sabemos que quem vai ganhar essa guerra indireta vai ser os Estados Unidos. Tanto é que a União Soviética ela vai acabar. Ufa! Sua prova está pronta, então vai lá e arrasa
certo? Então, um grande beijo e até a próxima aula. Tchau!